Como funcionam as vacinas antialérgicas? Hoje a gente vai falar do meu assunto preferido, é um assunto que, por incrível que pareça, um método, o tratamento, o único tratamento que muda o curso da doença alérgica, a imunoterapia específica, com já mais de 100 anos de existência, ainda gera muita dúvida e poucas pessoas sabem como ela funciona. Então hoje eu vou passar para vocês o racional da imunoterapia específica para as doenças alérgicas e talvez eu aborde, se der tempo, um pouco das vacinas imunoestimulantes, que a gente está fazendo um trabalho muito interessante, com grandes resultados para candidias de repetição, infecções urinárias, infecções respiratórias de repetição. Então a gente está trabalhando com os dois ramos do sistema imunológico, o ramo que leva às doenças alérgicas e o ramo relacionado ao combate de infecções. No fim, são batalhões do mesmo exército, mas talvez seja assunto para outro vídeo. Hoje a gente vai focar no meu assunto preferido, que é a imunoterapia específica, popularmente conhecida como vacina antialérgica. Antes da gente abordar o nosso tema de hoje, convidá-los para aquele nosso clássico brinde, buscando a conexão com as mais belas, as mais nobres, as mais finas energias do universo, as energias da saúde, da força, da coragem, da prosperidade, de Deus, enfim. Um brinde a vocês e um brinde ao Dr. Márcio Marrone, meu pai, um dos primeiros alergistas de Porto Alegre, e que certamente é responsável por tudo que eu vivo hoje, né? Por estar aqui nesse mundo, por ser alergista e por sempre ter visto desde pequeno, ele resolveu o problema dos alérgicos com as vacinas antialérgicas. Um brinde a ele, um brinde a vocês. Bom, meus queridos, então, as vacinas antialérgicas, dá para a gente ficar a noite inteira aqui conversando sobre isso, né? Mas a ideia é que esse vídeo seja bem breve, só para eu passar para vocês o racional, como funciona a imunoterapia. Porque ainda gera, como eu falei, muita dúvida. Tem colegas médicos, grande parte, que nem sabem que isso existe, não entendem a função, não conhecem os trabalhos, não conhecem os resultados. E o desconhecimento, para mim, é a única explicação de certos casos não chegarem até o alergista, né? Muito se pergunta se a vacina antialérgica tem corticoide, se ela tem medicação. De jeito, maneira, que nem diz. A ideia da imunoterapia é justamente mexer de dentro para fora, trabalhar na causa da doença, não só tratar sintoma como o medicamento faz. Então não tem nada de medicação. A imunoterapia, ela surgiu, ela foi descoberta em 1911, né, na Inglaterra, pelo Nunn e Freeman, né, que eles trataram a febre do feno, que é a nossa hoje clássica rinite por pólen, a polinose. Naquela época não tinha antialérgico, não tinha antistamínico, não tinha Allegra, não tinha Decongex, não tinha Predsim, não tinha nada dessas coisas, não tinha nada para tratar, não tinha spray. Então era no osso, era na fé, era na reza. E o que se viu? Se percebeu, né, que os pacientes que tinham exposição a determinado pólen tinham sintomas semelhantes ao de uma gripe, e uma gripe constante que vivia se repetindo, né? Isso tinha muito a ver com as fazendas, locais que tinham muito feno. Então foi descrita como febre do feno, hay fever, né, rinite por pólen. O que o pessoal fez? Os caras tiveram a brilhante ideia de se inspirar, né, no Mitrídates. Mitrídates foi um monarca de eras muito antigas que, pelo medo, né, de ser envenenado, ele mesmo começou a se aplicar pequenas doses de veneno ao longo do tempo, e doses crescentes. Então Mitrídates, ele ficou à prova de veneno. Tentaram matar ele várias vezes, sem sucesso, não conseguiram envenenar o cara. O problema é que, quando ele tentou se matar, ele não conseguiu. Ficou nas mãos do inimigo. Então tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, inspirados nesse tipo de entendimento, o Nunn e o Freeman elaboraram um extrato
da própria planta, do próprio causador, do agente que causa a alergia. E começaram a aplicar doses fraquinhas no início, que foram gradualmente aumentando. Com a exposição gradual bem organizada do próprio agente, do pólen, o sistema imunológico que era hostil ao pólen começou a reconhecer, começou a se adaptar e foi se desenvolvendo tolerância. Os pacientes começaram a ficar resistentes, começaram a melhorar e sustentaram a melhora deles. Então, qual é a ideia da imunoterapia? Também não é uma aplicação, como muita gente me pergunta. Tem pessoas que acham que tu aplica uma vez, está curado e acabou. Não, a ideia da imunoterapia é aquela: quando não dá para vencer o inimigo, junte-se a ele. Porque, relembrando, a alergia é uma reação exagerada do nosso corpo a um agente externo. Naturalmente, em um mundo ideal, a resolução disso é a gente não entrar em contato com o que nos causa alergia. Então, tem pacientes que viajam 500 quilômetros para vir me falar que tem problema, tem alergia quando comem tomate. Aí eu falo: não coma tomate, está curado, glória a Deus. Infelizmente, com coisas que vêm no ar, como ácaro, como pólen, até como cão e gato, quando a gente ama o nosso animal e não pode se livrar dele, não tem como se esconder, não tem como evitar. Então, nesses casos, a imunoterapia salva vidas, muda vidas. E é exatamente baseado nisso: quando não dá para vencer o inimigo, junte-se a ele. Então, o que se usa na vacina antialérgica? Isso vai depender do que tu és alérgico. Então, o primeiro passo é te testar para saber exatamente a que tu é alérgico. Então, exatamente esse agente vai ser o material que vai ser feita a tua vacina. Naturalmente, ao longo do tempo, isso foi melhorando muito. Na época do meu pai, a vacina para os alérgicos a ácaro, a poeira, era feita numa baita de uma máquina que eles botavam poeira de casa e se fazia um extrato. E se aplicava doses bem fraquinhas, que gradualmente ia se aumentando e os pacientes iam se curando. Então, no início da trajetória, quando meu pai chegou, os outros médicos, por ignorância, por descrença e por ser chato mesmo, e com alguma razão, porque não tinha comprovação científica, chamavam isso de charlatanismo. Só que os resultados eram incontestáveis. As curas aconteciam, as melhoras aconteciam. E isso foi começando a se estabelecer, começando a se fazer vários trabalhos, duplo cego, placebo controlado, randomizado, chocolate com flocos crocantes, tudo isso. Então, muitos trabalhos demonstraram a efetividade da imunoterapia. E desde 1998, ela é considerado o único tratamento que muda o curso das doenças alérgicas, ou seja, tem potencial curativo. Quando se faz a imunoterapia pelo tempo certo, se consegue ficar anos bem, e às vezes uma vida inteira. Então essa é a grande diferença, é reconhecidamente o único método que muda. O resto é enxugar gelo, é ficar usando remédio a vida inteira. Imunoterapia é mágica? Não é. É a solução para tudo no mundo? Não é. Mas quando muito bem indicada, quando feita do jeito certo, ela muda vidas. E isso eu sei, e isso eu testemunho desde quando eu me entendo por gente. Eu sempre vi isso acontecer. E ao longo do tempo, a tecnologia está cada vez melhor. Hoje não se pega mais aquele poeira para fazer um extrato. Hoje a gente sabe exatamente qual é a proteína que está no cocô do ácaro, que é o que causa alergia na maioria das pessoas. E o extrato da vacina é feito especificamente com essa proteína. Ou a proteína do gato, a proteína do pólen. Então isso é medicina de precisão. Então se aplica doses bem fraquinhas e aos poucos a gente vai crescendo, vai apresentando e o paciente vai ficando cada vez mais resistente, cada vez menos alérgico. Isso é bom para quê? Bom para rinite alérgica, para asma alérgica, para dermatite atópica, para conjuntivite alérgica. Em outros vídeos, como o tempo está acabando, eu vou falar sobre as vacinas imunoestimulantes e como funciona o sistema imunológico, vou relembrar a hipótese da higiene, vou passar muitas coisas boas para vocês. Então, por favor, coloquem comentários se gostaram do vídeo, se foi útil, curtam, comentem, compartilhem, façam muitas perguntas. Minha alegria estar aqui com vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.